Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. E o título do nosso estudo de hoje é O Amor de Deus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu com vida. Por esse momento aqui na tua presença, para transmitir a sua palavra. Por cada um daqueles que irão assistir esta live, vão assistir esse estudo, e aqueles que irão também participar, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra o entendimento e o querer também de se voltar para o Senhor, para que este amor que é tão grande alcance a cada um. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Coloque os teus anjos ao meu redor. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. O nosso estudo hoje se encontra no livro de João. Evangelho de João, o capítulo 3, os versos do 16 ao 21. Então, João 3, os versos do 16 ao 21. O amor de Deus. O amor de Deus é o amor sem fim, é o amor perfeito, mas também é justo, é um amor que também é um amor com justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Então, nosso Deus, ele não é só amor, ele é justo, um Deus justo. E muitas vezes ele age com justiça, porque amor também significa justiça. Então, o estudo de hoje é em João 3, do 16 ao 21. Então, verso 16 de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, o amor de Deus foi tão grande. O amor de Deus foi tão grande, que deu o filho dele, o único filho que ele tinha. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele é esse Deus que ama a todos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, Deus, ele demonstrou, ele deu o único filho que ele tinha por nós, os pecadores, por toda a humanidade. Então, Deus não negou a pessoa mais preciosa, o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de mais importante, o que ele mais amava. Ele deu, entregou para que nós, os seres humanos, pudéssemos ser salvos. Por quê? Porque quando Deus criou os seres humanos e colocou no jardim do Éden, Deus fez sem pecado. Mas o homem, ao desobedecer a ordem de Deus, ele pecou. Ele morreu espiritualmente, logo. Mas com o passar do tempo também morre fisicamente. E
Deus não quer ficar afastado desse ser que ele ama tanto. Esse ser que ele fez parecido com ele. E aqui João está dizendo, escrevendo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o ser humano pecou, desobedeceu a Deus, ele perdeu a comunhão com Deus. Aquela comunhão que ele tinha no jardim, ele perdeu, foi expulso do jardim, não podia ficar mais na presença de Deus, porque ser humano nenhum com pecado pode ficar na presença de Deus, porque é consumido, porque Deus não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas o pecador não pode estar na presença de Deus, que é consumido, porque a santidade de Deus o consome. É por isso que Deus mandou o Filho dele, para que nós, os seres humanos, pudéssemos ter o nosso pecado perdoado. E aqui diz o verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o Filho unigênito, Jesus Cristo, o Messias, Deus não negou, Deus deu, para que cada um dos seres humanos que crê nele, em Jesus, como seu único e suficiente Salvador, crendo nele verdadeiramente, arrependido dos seus pecados, então essa pessoa tem a vida eterna. Então Deus, ele preparou um meio do homem voltar à presença dele. E este meio é só Jesus Cristo. É só através de Jesus. Não existe outro meio. Não existe outra solução. Então o homem rejeitou a vida lá no Éden. Rejeitou a árvore da vida, escolhendo a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim se afastou de Deus. Mas Deus aqui bota novamente para que o homem escolha entre o filho dele e Satanás. Então, existe duas opções somente. Então, Deus está dizendo, através de João está dizendo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o Filho unigênito, o único Filho que Deus tinha, ele deu, para que todo o que nele crê, para que todo o que crê em Jesus não pereça. Esse perecer é passar a eternidade afastado de Deus. É passar a eternidade toda longe de Deus no sofrimento eterno. Por isso que Deus deu o Filho dele. Deus deu esta opção de você escolher. Quer voltar para a vida? Quer voltar para a comunhão comigo? Quer ter vida novamente? Então eu estou dando o meu Filho para que você, se crê nele como o seu Salvador, como o seu Senhor, arrependido dos seus pecados, então você vai ter a vida eterna. Isto Deus está dando a todos os seres humanos. Mas você é quem vai escolher. Deus não escolhe por você. Deus não toma esta decisão por você. É você quem tem que tomar essa decisão. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu pastor, não é padre, não é religião nenhuma. Não é Deus, não é o diabo. É você. É você que tem que tomar esta decisão. Deus colocou aqui. Você precisa escolher ou Jesus ou então a perdição.
Não, só existem essas duas opções para você. Então Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, quer dizer, não fique separado dele, não vá para a perdição, não vá para o lago de fogo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é morar com ele lá no céu. Isso é vida, está ao lado de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Deus colocou no homem o livre arbítrio. E só o homem, só você pode escolher se quer a vida eterna ou perecer, ou ficar longe de Deus eternamente. O verso 17 nos diz assim, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus deu o Filho dele, não foi para que ele viesse ao mundo para julgar o mundo, para condenar os seres humanos. Jesus veio a primeira vez para salvar aquele que crê nele, porque Deus enviou seu Filho, seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a pessoa só é salva quando crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e o recebe em seu coração. Aqui em João 1:12 diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebendo ele no seu coração, convidando ele para entrar na sua vida, então essa pessoa é salva, se torna um filho de Deus. É isso que o apóstolo João está escrevendo aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós todos nascemos criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos quando cremos e recebemos o Filho de Deus como nosso Salvador e Senhor. Então, Jesus foi o meio que Deus preparou para que o homem voltasse à comunhão com Deus. Deus, ele nos ama tanto que ele não quer ficar afastado de nós. Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que nenhum vá para o inferno, para o lago de fogo. Ele quer que todos se salvem. Por isso, ele mandou o Filho dele para que sofresse naquela cruz. Então, Jesus foi rejeitado no ventre da mãe dele, no ventre de Maria. Jesus já foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos irmãos, os irmãos por parte de pai, né, e de mãe. Porque, na verdade, Jesus é filho de Deus. Só tinha mãe, mas José era o padrasto. E Maria e José tiveram seus outros filhos, e esses filhos tinham raiva de Jesus, tinham inveja de Jesus, tinham ciúme de Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Então, Jesus foi rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelos religiosos, aqueles que deveriam recebê-lo. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Mas Jesus quer que você, que está me ouvindo, o receba, para que você não pereça, para que você tenha a vida eterna. Você é a solução, Jesus é a solução que deu para você ser salvo, para você ir morar no céu com Ele, para que você tenha esta vida eterna. O verso 18 nos diz assim,
quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. Então, a pessoa que crê em Jesus não é julgado, porque Jesus já perdoou os pecados, porque Jesus já lavou os pecados, porque Jesus já salvou esta pessoa que creu e recebeu ele como seu Salvador. Por isso ele não é julgado. Mas o que não crê já está julgado. Por que já está julgado? Porque todos os seres humanos já nascem espiritualmente morto e afastado de Deus. E se ele não se arrepender, não crer em Jesus, o Filho de Deus como seu Salvador, ele já está julgado, porque na verdade ele já nasce morto espiritualmente, já nasce afastado de Deus. Mas Deus, ele nos amou tanto que deu esta solução para que você venha a Jesus e você volte a ter a vida eterna, ter vida no seu espírito, porque Jesus, ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus, ele é esta ressurreição. Nós nascemos espiritualmente mortos, mas quando cremos e recebemos Jesus como Salvador, o nosso espírito volta a ter vida. E aí o nosso espírito vai viver com Deus lá no céu. Mas quem não crê já está julgado. É por isso que no verso 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus foi o meio que Deus mandou para que você tivesse vida. Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim, toda a raça humana já nasceu morta espiritualmente e morre fisicamente também. Mas Jesus veio a primeira vez para dar vida ao Espírito. Então você precisa crer e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrependido dos seus pecados. Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, não é Deus que lhe julga, não é Satanás que lhe julga, não é os seus pais quem lhe julga. Quem lhe julga é você mesmo. Porque quando você rejeita o meio que Deus preparou para que você tivesse vida, então você está se julgando. Então, Deus vai dar simplesmente a sentença final. Por quê? Porque você rejeitou a solução para a sua vida, para que você não fosse condenado. Então, aqui o verso 18 diz: quem nele crê não é julgado. Não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus nos deu a solução para o nosso problema do pecado. E a solução é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Mas para isso é necessário que creiamos nele como Salvador e Senhor e o recebamos em nossos corações. E assim nós deixamos de sermos mortos espiritualmente e passamos a ter vida, porque Jesus nos dá essa vida. Então não somos mais julgados quando cremos nele, recebemos e o seguimos. O verso 19 nos diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Então, Jesus é a luz. E ele diz, aqui o verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, os homens rejeitam a luz. Aqueles que creem na luz, que creem em Jesus e o recebem como seu Salvador, estes sim são salvos, não serão julgados, não são condenados, porque já saíram das trevas, já saíram da escuridão, já saíram debaixo do domínio de Satanás, porque as trevas aqui é o próprio Satanás, é o próprio pecado. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, a alma que pecar, esta morrerá. Então, o homem pecou, Adão e Eva pecaram, e toda a raça humana já nasce pecadora. Mas Deus providenciou um meio para que o nosso pecado fosse perdoado. E o meio é o Filho dele. O meio é Jesus. E ele veio ao mundo. Ele já veio. Ele já veio e já morreu no nosso lugar. A Bíblia diz que era necessário que um justo morresse pelos injustos. Jesus, ele é justo. Ele nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. Ele pôde morrer por nós, porque só ele poderia salvar, porque ele nunca pecou. Então, e ele ainda está com os braços abertos, esperando aqueles que realmente crêem nele, que querem ele como Salvador. Então, se você que está me ouvindo ainda não creu, não recebeu Jesus como seu Salvador, então pense, porque Jesus é a única solução para a sua salvação. E aqui o verso 20 nos diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Então, o nosso pecado, ele aborrece a Jesus, ele aborrece a Deus. Deus não tolera o nosso pecado, Deus não suporta. O nosso pecado diante de Deus é como trapo de imundície, Deus não tolera, mas ele ama o pecador. Ele nos ama, foi por isso que ele deu o Filho dele, para que o sangue de Jesus lavasse os nossos pecados, para podermos nos aproximar de Deus, para podermos novamente haver aquele relacionamento com Deus que tinha lá no Éden, antes do homem pecar. Então, Jesus é a única solução para você que está me ouvindo, que ainda não crê em Jesus como Salvador, que ainda não tem essa certeza de salvação. Então, Deus deu o Filho dele. Eu acredito que nenhum pai tem coragem de pegar o seu filho e dar por gente ruim, não é? Pessoas viciadas, drogadas, criminosas, pessoas até que se acham boas, mas nós não somos bons, não existe ninguém bom. Jesus mesmo disse, só um é bom, e esse é Deus. Todos nós somos ruins, somos pecadores, o nosso pecado é ruim. Então, Jesus, ele veio, ele aceitou o que o pai dele mandou ele fazer. O pai dele mandou ele vir à terra,
em forma de homem, de criancinha, de bebezinho, cresceu, sofreu e foi espancado, foi chicoteado, foi cuspido, foi xingado, foi odiado. Jesus suportou tudo para que nós tivéssemos a oportunidade de voltar a ter a comunhão com Deus. Mas só que você pode escolher se quer Jesus ou não. Então, Deus, ele não se interfere, ele não escolhe por você. Você tem o livre arbítrio de crer ou não. Então, ele deixa a opção. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Não existe outra opção. Ou você crê em Jesus ou você não crê. Ou você recebe Jesus ou você não recebe. Ou você quer a luz ou você quer as trevas. Então a luz é Jesus, as trevas é Satanás, é o nosso pecado. Então, verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Então, as pessoas que vivem na prática do pecado, aqueles que amam o pecado, que não querem abandonar o pecado, eles não querem vir a Jesus, porque não querem abandonar esse pecado. Mas se não vir a Jesus, se não abandonar o pecado, se não se arrependerem, então essas pessoas perecerão. Então irão para o castigo eterno que Deus não quer que você vá. Deus preparou o inferno, o lago de fogo para Satanás e os anjos dele. Não foi para você, não foi para mim. Mas se a pessoa não recebe o Filho de Deus, o único filho que Deus tinha, deu para morrer, para sofrer, ser rejeitado. Se você não receber, então você vai ficar neste lugar de perdição. Então você vai perecer. Você tem a escolha. Deus lá no jardim deu a oportunidade para Adão e Eva ou comer da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles preferiram desobedecer e foram afastados, foram expulsos daquele jardim. Não pode ter comunhão com Deus estando no pecado. Mas Deus preparou a solução para que voltássemos a Ele. E a solução é Jesus. E você tem a oportunidade de crer e recebê-lo. Ou então não crer e ficar na escuridão. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se de Deus. Então, as pessoas que amam a Deus, que amam a verdade, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade, Satanás é a mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, ele é a própria mentira, Jesus é a verdade. Então, ele quer enganar as pessoas, ele engana as pessoas, ele não pode obrigar ninguém escolher ele, mas ele engana, ele tenta enganar, ele tenta influenciar, ele leva a pessoa ao pecado, ele leva aos desejos da carne, ele leva à prostituição, ele leva às drogas, ele leva a pessoa a ter ódio de Deus. Então você tem que ver o que você vai querer. Você vai querer a verdade, você vai querer a mentira. Então, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, aqueles que praticam a verdade, as obras deles são boas, é amor, é misericórdia, é bondade, santidade, muitas outras.
tudo aquilo que é da vontade de Deus. Então Deus está deixando para você essa escolha. Você vai escolher a luz ou as trevas, o céu ou o inferno, Jesus ou Satanás. Você tem esta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê o discernimento, que você creia nesta palavra, pois ela é a verdade. Então, se você quiser aceitar Jesus agora, ore comigo e convide Jesus para entrar na sua vida, pois Ele lhe ama. Ele aceitou o que o Pai dele prometeu dar para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Jesus aceitou vir à terra, morrer em nosso lugar e sofrer tudo o que sofreu. Então, se você crer nesta mensagem, se você receber esse Jesus que deu a vida dele por você, e está em breve, ele está voltando. Se você crer nessa mensagem, quiser receber como seu Salvador, ore comigo agora e procure uma igreja que sirva a Jesus de verdade e vá aprender, estude a Bíblia e vá crescer no conhecimento dele e peça a ele a direção. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, eu estou aqui na tua presença te pedindo que o Senhor perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, o Senhor deu a sua vida por mim. O Senhor sofreu tudo por mim. Foi espancado, foi surrado, foi esbofeteado, foi cuspido, foi zombado, foi pregado em uma cruz, derramou todo o seu sangue para que os meus pecados fossem lavados. E hoje eu reconheço que sou pecador. E sem ti eu não posso fazer nada de bom. Por isso eu lhe peço, me perdoe. E entre no meu coração, entre na minha vida, entre no meu espírito. Limpe toda a sujeira do pecado. Eu quero lhe aceitar agora como meu único e suficiente Salvador. Eu lhe peço perdão. Eu lhe peço que me ajude. Obrigado, porque o Senhor me amou também para vir descer lá do céu e vir aqui essa terra e sofrer tudo, levar os meus pecados sobre os seus ombros. E hoje eu estou aqui curvado, lhe pedindo perdão dos meus pecados e lhe aceitando como meu Salvador. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, então você agora faz parte da família de Deus, porque todos nós somos criaturas de Deus. Só nos tornamos filhos quando cremos e recebemos o Filho de Deus como Salvador. É isso que diz em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que o Senhor lhe abençoe. Então, passe essa live para frente, mande para os seus amigos, que o Senhor lhe abençoe. E que você também mande essa mensagem de salvação para outras pessoas. Vá lá no meu YouTube também e se inscreva lá. E que o Senhor lhe abençoe, que você seja edificado com a palavra dele. Até a próxima live.